41, ele já vai começar a usar o óculos para vista cansada também, que nessa idade é por volta de 1 grau que nós receitamos. Então ele vai ficar com 3 graus de hipermetropia para longe e 1 grau para perto ainda. Então ele vai ter que usar aquele óculos multifocal, lentes progressivas, aí depende do caso. Mas já são 2 problemas diferentes depois dos 40. Quer dizer, enquanto o míope, depois dos 40, começa a enxergar melhor até de perto, porque a miopia compensa a hipermetropia natural que aparece nessa fase, o hipermétrope, quando chega aos 40 anos, tem o defeito agravado. Exatamente. E vamos ver o astigmatismo agora, um problema bastante frequente. Qual é a incidência desses defeitos na população geral? Miopia, hipermetropia e astigmatismo. Existe uma estatística que te dê esses números? Nós não temos estatísticas assim oficiais, mas nós, dependendo da faixa etária, sim, e os hipermétropes, praticamente 100% das pessoas são hipermétropes ao nascimento. Míopes nessa faixa etária são bem raros. Aos 7 anos, aproximadamente uns 70% das crianças são hipermétropes e o restante são míopes. O astigmatismo já é uma coisa diferente. A pessoa pode ter a miopia e o astigmatismo, ou a hipermetropia e o astigmatismo. Mas miopia e hipermetropia, impossível, impossível. Né? Que são defeitos antagônicos. Ela pode ter num olho hipermetropia e no outro miopia, mas não no mesmo olho hipermetropia e miopia. E o astigmatismo, o que caracteriza o defeito? No astigmatismo é um pouco diferente. Nós temos que considerar essa parte anterior do olho, que é a córnea. Aqui, a camada mais externa. A camada mais externa. Aqui, essa porção, ela não é totalmente circular. Existe, o astigmatismo ele é determinado por uma diferença entre a curvatura da porção vertical e da porção horizontal dessa superfície anterior do olho, que é a córnea. Quer dizer, uma pequena deformidade aí, não é? Uma pequena modificação na estrutura, né? E se nós, assim, pensarmos bem, a maioria das pessoas deveria ter um certo grau de astigmatismo, porque a córnea não é totalmente, ela parece mais uma bola de futebol americana, ela é mais ovalada um pouco. Então, a maioria das pessoas tem um pouco de astigmatismo, meio grau, 0,25, e não tem sintoma nenhum por isso. Como enxerga quem tem astigmatismo? Quer dizer, nessa fase discreto, o astigmatismo enxerga praticamente normal. Praticamente mas à medida normal. que o astigmatismo se torna mais intenso? A pessoa acaba vendo um embaçado, tanto para longe como para perto. Para as duas coisas a visão fica ruim. Quer dizer, então a diferença fundamental entre as três, eu poderia dizer, na miopia, a visão para perto está preservada e a dificuldade é com a visão à distância. Na hipermetropia, ao contrário. A visão para perto está prejudicada, a visão à distância preservada. E no astigmatismo é tudo embaçado. É tudo ruim, exatamente. O astigmatismo ele também acontece não por causas ao nascimento, às vezes por acidentes, por alterações das estruturas do olho, da curvatura da córnea, por algumas doenças. Bom, então vamos falar sobre os óculos agora, aproveitando que você já tocou nesse assunto. Os óculos são nada mais do que lentes que vão procurar corrigir esses defeitos, né? Se a imagem se forma antes do local que deveria ser formada, que é o caso dos míopes, a lente que você vai pôr vai jogar a imagem mais para trás. Nos hipermétropes, ao contrário, no astigmatismo ela vai tentar corrigir o defeito de conformação para jogar a imagem no local certo, né? Os óculos são cercados de uma porção de mitos. Vamos conversar um pouquinho sobre eles. Tem gente que acha, por exemplo, que fala, eu prefiro não usar óculos porque eu tenho medo que colocando os óculos a minha visão vai piorar mais rapidamente. Isso é muito comum entre os hipermétropes, né, que vão afastando cada vez mais. Você não usa óculos? Não, se eu puser óculos aí vai piorar isso, é verdade? Não? Então, a verdade é que a pessoa acaba
acostumando a enxergar, ela acostuma com a melhor visão que ela tem. Não que o óculos vicia, como muitas pessoas falam, mas a pessoa vicia com uma visão mais perfeita e ela começa a rejeitar ficar sem o óculos, porque ela vai ver tudo embaçado, que antes ela nem percebia que era tão embaçado. Só na hora que ela coloca os óculos que ela fala, gente, eu não estava vendo nada mesmo. E aí ela passa a não querer mais ficar sem aquele óculos. Eu vou fazer umas perguntas que foram encaminhadas por e-mail para o programa a respeito desse tema. Tem uma pergunta da Mônica Brits, que é de Joinville, Santa Catarina. Diz assim, por serem doenças nos olhos, quais os riscos do portador de um desses defeitos ficar cego? Raramente uma pessoa fica cega por um desses problemas. O problema desses que mais está relacionado com perda da visão é a miopia, porque na miopia existem várias outras alterações associadas internas do olho, principalmente da retina. A retina nos míopes, ela acaba sendo mais fina. Para nós entendermos isso, é só pensarmos que o olho míope é um olho maior que o normal. A retina, ela tem um tamanho fixo. Para cobrir esse olho de tamanho maior, ela tem que se esticar mais. Então, essa retina fica mais fina, mais sujeita a formar buracos nela mesma. Então, às vezes, se forma um desses buracos, pode haver um descolamento da retina. E aí, essa pessoa fica cega. Existem miopias que vão aumentando progressivamente até a pessoa usar 20, 25 graus de miopia. Essas são chamadas miopias malignas. Mas por isso só a pessoa não fica cega. A qualidade da visão acaba diminuindo muito, mas ela fica cega se ela tiver uma outra doença, tipo, por exemplo, um descolamento da retina. Tem uma pergunta da Letícia Martins, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O portador de astigmatismo está fadado a ter dores de cabeça? Fala um pouquinho dessa coisa de dor de cabeça relacionada com a visão. O astigmatismo é o problema visual mais chato, na verdade. Ele acaba dando muito mais sintomas desse tipo do que a miopia e o astigmatismo. A hipermetropia. Do que a miopia e a hipermetropia. O astigmatismo, ele dá muito mais frequentemente dor de cabeça e a pessoa tem que usar sempre o óculos. Usando o óculos ou até uma lente de contato, ela não vai ter esse problema. Tem uma pergunta feita pelo Marcos Carvalho, de São Caetano, no estado de São Paulo. Qual a idade ideal para ser feita a cirurgia corretiva? Vamos explicar primeiro o que são essas cirurgias corretivas. Então, a cirurgia de hipermetropia ou miopia, ela começou para reduzir a necessidade da pessoa de usar o óculos. Para reduzir também a dependência da pessoa em relação ao óculos. Então, a primeira coisa que a gente pode deduzir daí é que, muitas vezes, o grau da pessoa não vai ser zerado com a cirurgia. Depende do grau que ela tiver. Tá? E quais são as indicações da cirurgia? Para que tipo de defeitos ela é indicada? A cirurgia é indicada para casos de miopia, até por volta de 8 graus, nós conseguimos corrigir. Para casos de hipermetropia também, mas aí o limite é bem menor, é até por volta de 4 graus de hipermetropia, e para alguns casos de astigmatismo também. Porém, uma condição básica é que o grau da pessoa esteja estabilizado. Isso acontece, em geral, por volta dos 21 anos de idade. Antes disso, não deve ser feita a cirurgia. Muitas pessoas chegam para a gente e falam, doutora, mas eu estou muito preocupada, meu grau está aumentando, eu não posso fazer a cirurgia para tentar melhorar isso? Não, porque o seu grau vai continuar aumentando independentemente de você fazer a cirurgia, é uma coisa da idade mesmo. Quer dizer, esse é um conceito muito importante, não é, Marilis? Quer dizer, a cirurgia não deve ser feita antes dos 21 anos de idade e não deve ser feita nos casos em que o defeito está se agravando, né? Existem algumas outras condições do olho em si. Nós sabemos que existem na córnea, que é a parte que a cirurgia vai ser feita, aquela parte anterior do olho, existem alguns parâmetros que nós devemos considerar, principalmente parâmetros da curvatura dessa superfície e da espessura. Nós temos que considerar a espessura, por exemplo, se a pessoa tiver 8 graus de miopia e uma córnea de espessura fina, provavelmente esses 8 graus não vão ser corrigidos totalmente.
Por outro lado, se ela tiver alguma alteração da curvatura, por exemplo, um ceratocone, que é uma doença que essa córnea fica com formato de cone, ou qualquer outra doença da superfície, a cirurgia não pode ser realizada sob pena de agravar esse defeito e ela precisar mais para frente de um transplante de córnea. Quer dizer, há detalhes técnicos aí que tem que ser muito bem analisados e a cirurgia não está indicada em todos os casos de defeitos oculares. É fundamental a pessoa saber que a cirurgia não é para todo mundo e que para cada caso vai ser corrigido uma parte do grau apenas. Tem uma pergunta da Silvana Ramires, aqui de São Paulo. A cirurgia corretiva tem prazo de validade? Quer dizer, você opera e dá uma garantia que o olho vai funcionar bem até quando? É assim, a primeira coisa a ser considerada nesse sentido é, você vai fazer a cirurgia antes dos 40 anos, porque antes dos 40 anos você tem um problema só, que é ou a miopia ou a hipermetropia. Até os 40 anos você pode ter zerado esse grau, você vai estar enxergando bem. Porém, após os 40 anos, independentemente de você ter feito a cirurgia ou não, vai aparecer um outro problema, que é a vista cansada. Então, se essa pessoa não estava sabendo que ela ia, depois dos 40, começar a usar óculos para leitura de novo, ela vai ter perdido a cirurgia. A cirurgia para vista cansada, para presbiopia, é um ponto ainda um pouquinho controverso na oftalmologia, não é? É bem controverso. Algumas coisas estão surgindo agora, mas não para nós fazermos a cirurgia na córnea, como é feita a cirurgia de miopia ou de hipermetropia. Existem alguns estudos, alguns procedimentos que estão sendo feitos em relação a fazer-se a cirurgia de catarata e na cirurgia de catarata colocar-se uma lente que corrigiria todos os problemas, tanto para longe quanto para perto. São lentes progressivas, lentes como essas que dão visão para todas as distâncias, que seriam colocadas internamente no olho, mas através de uma cirurgia de catarata. Marilis, muito obrigado pela sua participação. Nós ouvimos a doutora Amarilis Avaquian, médica oftalmologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Se você quiser saber mais sobre defeitos da visão, consulte o site aaco.com.br. Se quiser ler na íntegra esta entrevista com a doutora Amarilis, consulte o site drauziovarela.com.br. Estação Saúde é um programa da Unip, a Universidade Paulista. Muito obrigado pela atenção.